Boa tarde. Como ele disse, eu sou Rafael. Eu me apresentei ontem, mas eu sou desenvolvedor na NextID. Eu moro na França parte do ano. A outra parte eu fico em campus, trabalhando remoto. Eu era analista do Cefet Campus. Eu fui coautor do capítulo RP5 Design for the Maximum Adaptability do livro Beautiful Code, que não sei se vocês conhecem, mas entre os coautores dos outros livros tem o Brian Kernighan, o Matsumoto, o criador do Hub, e o Andrew Kishling, escrevendo sobre dicionários em Python. Ok, o OOD significa OpenOffice.org Diamond. Ele foi criado pela NextID, se eu não me engano foi em 2006 ou 2007. Ele é um web service escrito em Python e ele foi criado, devido à necessidade de a gente ter que converter vários tipos de documentos, e não existia um conversor muito bom para alguns formatos mais exóticos ou diferentes, e até para os formatos comuns tinham vários tipos de conversores diferentes, menores, às vezes de pouca qualidade. E a NextID resolveu criar um servidor, até porque existia o PyUno, e ele foi criado para converter de documentos Office, seja do OpenOffice ou do Microsoft Office ou de outro Office qualquer, que o OpenOffice suporte, abrir o arquivo e para converter entre esses formatos, para exportar para PDF e HTML, e para você poder editar e extrair metadados dos arquivos OpenOffice. E esse servidor, ele é capaz de fazer quase tudo que um OpenOffice pode fazer, em questão de conversão, exportar e editar metadado. Uma limitação é que ele utiliza apenas valores default. Você não tem muita liberdade para fazer configurações. Algumas é até possível fazer, mas 90% dos valores eles são defaults. É a primeira vez que você usa o que está ali, ele vai usar para imprimir ou para exportar ou alguma coisa do tipo. Essa é uma figura que eu fiz sobre a estrutura. Você tem um cliente XML RPC qualquer, não precisa ser necessariamente em Python, pode ser em qualquer outra linguagem. Tem até alguns exemplos junto com o produto, se der eu mostro. Ele tem um servidor XML RPC. Melhor eu começar pela outra parte. Vocês sabem que o OpenOffice é uma ferramenta que necessita de interface gráfica para rodar. Então, o que foi pensado, o que foi feito, foi usar o XVFB para emular uma interface gráfica e abrir o OpenOffice dentro dessa interface gráfica. Isso elimina a necessidade de você ter o X startado no servidor. Depois que o OOD starta o XFB, depois starta o OpenOffice com um socket aberto, eu vou mostrar até no próximo slide alguns parâmetros interessantes que, se alguém quiser usar, sem ser no OOD, ele se conecta usando o PyUno ao OpenOffice, e o OOD consegue executar instruções que vêm do cliente XML RPC para você manipular o OpenOffice. Ok, aqui está como você abrir o OpenOffice com o socket aberto. Aqui eu estou abrindo o socket na localhost nessa porta.
Aí eu posso usar o PyUno para se conectar. Se eu não me engano, teve alguém falando sobre o PyUno na primeira palestra, só que eu não cheguei a tempo, até porque eu nem sabia que ia ter PyUno. E esses outros parâmetros aqui é para você rodar o OpenOffice invisível, sem aparecer o logo. Essa daqui eu não sei muito bem, não. Para não usar aquela opção de Restore. Para não usar o Wizard, que toda vez que você abre o OpenOffice pela primeira vez ele pergunta. Caso contrário, o OpenOffice fica travado, você não consegue conectar nele. Aqui eu omiti os parâmetros para você emular para usar o XFB, senão ia ser muito extenso a lista aqui. Mas de qualquer forma, o OOD ele já faz isso para você, então você não precisa se preocupar. Como instalar, isso é importante, não por esse slide, mas algumas coisas que normalmente acontecem quando você vai utilizar. Você instala o OpenOffice usando o RPMI, apt-get, ou faz o download do pacote oficial e instala. Só que você tem que tomar cuidado que o PyUno ele tem que ser na mesma versão do OpenOffice que você está rodando e compatível com o Python que você quer rodar o OOD. Vou dar um exemplo. Se você passar o pacote oficial, se eu não me engano, ele já vem com o Python 2.3 junto com o pacote e com o PyUno. Então, se você for usar o pacote oficial, você terá que usar o Python 2.3. Aí você vai ter que editar os paths. Python, as versões mais novas usam o Python 2.5, as versões mais velhas usam o 2.4. Você instala o XVFB da maneira normal, é só usar o comando também. Aqui eu estou colocando o link do SVN, mas tem pacotes para o Mandriva no repositório da NextID. No final, no penúltimo slide, tem um link, alguém onde pode pegar todos os links. E você edita o OOD.conf para você editar alguns paths. Aqui você edita esses paths, você passa o OOD Home, onde vai ter o run, um diretório temporário, e o mais importante é onde está o PyUno que você quer rodar o OpenOffice. Para você startar, você entra na pasta e roda esse comando. Ele vai primeiro abrir o socket de baixo, e quando ele terminar de startar, o OOD vai se conectar ao OpenOffice e vai abrir essa porta. Essa porta daqui que está na configuração, que eu não mostrei no slide anterior, mas ele está na configuração. E você pode se conectar com um cliente XML RPC da vida. As características. Ele foi construído ele foi construído inicialmente para atender um DMS que a NextID estava criando. Então ele pode ser estendido, caso alguém tenha necessidade. Mas as features, as características básicas que eu vou mostrar aqui é converter de algum formato Office para ODF correspondente, exportar para outros formatos. Eu vou mostrar a lista de formatos aqui, eu não vou descrever cada um, mas eu vou mostrar como extrair alguns metadados e como editar alguns metadados do documento. Você pode exportar de drawing. Esse daqui eu usei meu OpenOffice, eu não sei se o Java está configurado direito, então pode ser que tenha mais formatos suportados. Você pode exportar de drawing para todos esses daqui, inclusive para Flash, Bitmap, a maioria dos formatos de imagem.
Você pode exportar alguns aqui eu não sei, não tenho a menor ideia de qual formato é, de qual ferramenta, mas são muitos. Esse IMPRE aqui é quando você usa, às vezes, quando você vai imprimir, você configura a impressão para imprimir com notas, sem notas, exportar com a configuração que você define lá no início de como você vai imprimir o arquivo, é a mesma forma que ele vai exportar. Então, por isso que tem esse aqui de impressão. Você pode exportar o spreadsheet para planilha para qualquer um desses formatos, principalmente os formatos da Microsoft, até formatos mais antigos do OpenOffice. O texto você pode exportar para todos esses formatos também, inclusive um que eu usava bastante, que é o PDB, que é o formato que o pessoal usa para Palm. Isso. Eu tinha um Palm e eu precisava de converter, e eu comecei a usar o OpenOffice para converter arquivos um pouco mais rápido. Aqui, convertendo para ODT, normalmente os documentos ele tem os documentos texto ele converte para ODT, os documentos que são apresentação ele converte para ODP, os que são planilha ele converte para o formato do Calc. Aqui é um exemplo de código imenso de um cliente que converte o arquivo doc. Um detalhe, você tem que passar a data como... Você tem que dar um encode em base 64 e você vai receber um encode em base 64, aí depois é só você converter aqui. Eu tentei simplificar o máximo possível. Aqui você cria conexão, você abre o arquivo, converte ele para a base 64, dá proxy.convert, passa a data. Você não precisa se preocupar com extensão em caso de convert, que ele tenta adivinhar se é um doc, qual que ele tem que para qual que ele tem que converter. Aí você vai pegar a resposta que está aqui eu botei aqui no final, ele vai retornar um dicionário, você passa um dicionário, você vai receber um dicionário de volta. Aqui eu tentei simplificar, pegando o data logo direto e escrevendo no arquivo convertido. Eu tenho esse script.py, eu vou rodar depois e mostrar como funciona. Exportando, a diferença entre converter para exportar é que converter você sempre converte para ODF, que isso foi uma convenção que a gente usou, porque no nosso sistema a gente sempre armazenava o arquivo em ODF. Se a pessoa desse o upload de doc, a gente guardava o doc como original file, mas manipulava sempre o ODF. Para exportar, você passa a extensão que você quer. Você usa o método generate, exatamente igual o outro. Você passa a data, você passa a extensão que você quer, ele vai converter para você. E você pode converter de ODF para qualquer outro formato. O novo conjunto de metadados, ele mantém os antigos e edita aquilo que você passou de novo. E ele retorna um novo arquivo. Ele não edita... Ele te retorna um novo arquivo. Se você decidir sobrescrever ou fazer versionamento de metadata, isso é com você. Ok, eu vou mostrar um pouquinho. Rapidamente, eu tenho todos os scripts aqui. Vou mostrar, ok? Vou mostrar, esse aqui é um arquivo doc com algumas tabelas.
E eu vou executar o script convert, que é o script para converter para ODT. Digitando com uma mão. Não, tudo bem. Digitar o script converter, aí ele gerou esse documento, doc convertido para ODT, e se eu abrir ele, ele não está editado porque eu estou rodando o script como root, aí eu não tenho permissão de editar, mas ele converteu o arquivo exatamente como o OpenOffice converteria. O generate ele vai gerar um PDF. Eu vou mostrar os dois aqui. Tem esse arquivo que é um arquivo ODT. E eu gerei o PDF. Óbvio que eu usei arquivos aqui bem simples. Então, se tivesse imagem, tabela, ele converteria como exportar do OpenOffice funciona. Agora get metadata, ele retorna um dicionário com os metadados do objeto. Está dando para enxergar aí? Deve estar. Ele retorna um dicionário, descrição, que é o que está definido, aqui. É o que ele retorna. E o set metadata útil, eu tenho esse arquivo, eu vou abrir teste metadata, é o mesmo arquivo, porém com os metadados editados. Cadê? Aqui. Com os metadados editados que eu passei no dicionário aqui. É o referência, como ele não tinha antes, ele criou um definido por usuário. Então você pode setar todos os metadados de Dublin Core ou algum padrão que você use no seu sistema. Dentro do próprio documento, você vai gerar um documento um pouco mais rico. Ok, um pouco para finalizar. Quais projetos que usam? Eu vou falar brevemente. Todo o sistema de geração de relatório no RP5 ele foi reescrito para usar o OOD. Por quê? Porque agora a gente só faz relatório em ODF. E se caso algum projeto ou alguma situação exija que o relatório seja gerado em PDF, PDB ou algum formato por mais diverso que seja, a gente não tem que perder tempo escrevendo algo para gerar esse tipo de relatório. A gente só gera ODF como antes, como sempre, e pede a conversão para o arquivo. A vantagem disso é que o usuário ou o cliente ele pode escolher qual formato que ele quer baixar o relatório. Ele surgiu com o DMS, quando a gente criou ele há 2 anos atrás. E ele é usado hoje em dia em larga escala. Só para vocês terem uma ideia, um servidor, a gente tem um sistema de ASP. A ASP não é a linguagem da Microsoft, é Application Service Provider, que, se eu não me engano, tem 80 instâncias do RP5 no mesmo servidor que usam um servidor OpenOffice só.
até porque a carga não é assim exagerada. A gente usa em projetos de alguns clientes, e a gente também só usa um servidor. Mas caso esteja uma necessidade imensa de se usar isso, eu falar o uso de um só servidor, um OpenOffice com um servidor, ela atende bem a várias instâncias, mas se tiver necessidade, tem o multi-OOD, que é um proxy de proxy, que você consegue levantar vários OODs e levanta um multi-OOD que se conecta nos outros OODs. Aí você consegue criar alguma escalabilidade. Fora do RP5, fora da NextID, alguns estudantes do Cefet Campus criaram uma tool para o Plone para poder usar, que se chama Granulate O3 Tool. E eles também criaram um conversor para o portal Transforms para usar o OOD também. Eu criei alguns scripts Python similares ao que eu mostrei antes, que eu usava em casa, porque eu tinha que converter muita coisa, então eu tinha um servidor de backup, e aí eu instalava o OOD nele e ficava usando o conversor para agilizar o processo. Às vezes eu não precisava abrir o OpenOffice para gerar algum relatório. Algum dia em breve eu vou commitar isso em algum lugar, criar um pacote eggs para o Python, alguma coisa do tipo. Mas se alguém quiser, depois me pede que eu mando, não tem problema. São scripts bem simples, então se alguém quiser alguma maior informação, tem esse site How to Use OOD, que tem algumas páginas, tem algumas informações que eu já citei aqui, alguns outros links. No rp5.org também tem mais informações. E eu não coloquei, mas tem uma lista de discussão chamada rp5-dev@rp5.org, que se alguém tiver alguma dúvida, quiser acessar, perguntar alguma coisa na lista, só perguntar lá. Eu participo da a lista da Python Brasil e da Zope também. Então, se alguém mandar lá, pode ser que eu responda, porque às vezes eu não tenho tempo de ler todos os e-mails. Às vezes pode mandar e-mail só direto para mim que eu respondo. Então, é isso. Alguma pergunta?